Agora nós estamos indo para o presídio da Stasi. Nós saímos do Museu da Stasi e vamos para o presídio. Usando o Google Maps, a gente pega o tram número 16, desce nessa estação aqui e anda mais uns 900 metros até o local. Parece que é essa rua aqui. É essa rua aqui. Entramos já no presídio e a primeira sala de exibição tem fotos de alguns dos muitos presos que passaram por aqui. Aqui deveria ter uma projeção de como o presídio foi crescendo e algumas dessas fotos têm depoimento da pessoa. No audio guide tem de uma pessoa só, mas aí você vê assim, de várias épocas, várias idades, né, as pessoas que foram presas porque eram consideradas inimigas do regime, por aí vai. A gente está agora no subsolo do Museu da Stasi, que na verdade é o presídio, portanto isso aqui é uma cela. Ficavam os presos políticos, sem nenhuma dúvida. Lá em cima, antes de chegar aqui, a gente tem acesso a um mundo de informações sobre, enfim, como é que era a seleção, como é que se dava o processo, digamos assim, de julgamento, se é que pode dizer isso, de prisão e a vida, né? Sobretudo a vida, como é que se dava nesse ambiente, dessas celas, né? Eram celas solitárias, né? Eles, tecnicamente, eles achavam que era mais adequado manter o prisioneiro sozinho, então a única pessoa com quem ele se comunicava era com o interrogador. Enfim, pouca roupa, ele usava tinha uma espécie de macacão que ele usava aqui, inclusive no inverno. Era uma vida muito difícil, né? Por muito pouco, por tentativa de passar para o lado ocidental, por exemplo, as pessoas ficavam aqui presas um ano e meio. Por qualquer esforço de você tentar denegrir a imagem do Estado ou da vida na Alemanha Oriental também era objeto de prisão. É meio chocante, assim. A gente chega aqui um pouco chocado como é que se dava a vida aqui no interior desse ambiente, né? No lado oriental de Berlim tem uma grande avenida chamada Karl-Marx-Allee. Ela é muito larga e essa avenida ela foi construída, né, depois que a cidade foi dividida. Então ela tem os prédios, tem toda a arquitetura desse período comunista, né? Estamos no Checkpoint Charlie, que Charlie não é o nome de ninguém, mas tem a ver com o alfabeto da OTAN, Alfa, Bravo, Charlie. Havia outros dois pontos, o Alfa e o Bravo, e eram pontos de passagem, de controle de passagem do lado oriental e do lado ocidental. Aqui virou um ponto turístico, né? E também ponto de filmagem e tudo mais. Aqui tinha um muro, passava o muro, e de vez em quando fica aqui uns caras vestidos de soldado, tanto soldado alemão quanto soldado dos
Estados Unidos, as pessoas tiram foto com eles, tem que dar uma graninha. Tem lojas de lembranças, tem um museu aqui do muro, não, parece que não é o melhor da cidade, mas é um ponto interessante para você visitar, né, e conhecer um pouquinho dessa história da Guerra Fria e das transformações pelas quais a cidade passou por causa disso. Estamos nas redondezas do Checkpoint Charlie e aqui vocês podem ver no chão a marca do Muro de Berlim. Estamos no Sony Center, na Potsdamer Platz, e aqui é um centro todo moderno, né? A construção toda moderna, mas ficava um hotel que era uma referência para a cidade, para a aristocracia e tudo mais. Então, eles não derrubaram todo o hotel, mantiveram parte da fachada, parte dos quartos, parte do salão onde se servia o café da manhã. Então fica aqui nas vitrines parte do hotel que havia nesse espaço. It's okay. Próximo à praça Potsdamer, tem o Sony Center, tem parece um museu do filme, casa do filme, nós não entramos. Então, em frente a esse Sony Center e esse museu do filme, tem o Boulevard das Estrelas, né, dos artistas de cinema, diretores, escritores, diretores de fotografia. Tem as estrelas com o nome deles no chão e tem isso aqui, que é um visorzinho, você olha através dele e vê uma imagem da pessoa em cima da estrelinha com o nome dela. Aqui é o Memorial dos Judeus Mortos da Europa, ou também conhecido como Memorial Holocausto. Ele fica bem perto do Portão de Brandenburgo. É uma área de 19 mil metros quadrados, coberta por 2.711 blocos de concretos, parecendo um campo ondulado de pedras, né? E a ideia original é causar assim uma confusão, né? Não tem um ordenamento, é uma ideia mesmo de que a humanidade foi perdida, né? Está descontrolada. Essa é a ideia de acordo com o texto do projeto. E vai dando já ficando sufocado aqui dentro. E as pessoas sentaram. Gostar do nosso vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são viajantes que nem a gente.